Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Aleluias. Versículo 1 ao versículo 5. Está escrito assim, Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 5. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar pessoas más, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e se arrepende, e retorna às práticas do princípio e às primeiras obras. Senão, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar a tua lamparina, se não te arrependeres. Diga comigo amém. Estenda a sua mão para cá, mais uma vez. Ore por mim de verdade quando eu estiver orando, em nome de Jesus. Pai, na tua presença eu me deposito. O que eu peço ao Senhor nessa noite é que tudo aquilo que o Senhor plantou no meu espírito, eu consiga trazer para fora. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem se comunicado comigo no meu quarto nesses dias, que o Senhor traga para fora. Que nenhum tipo de interferência espiritual seja suficiente para paralisar a palavra da verdade. Eu quero declarar, ó Pai, que não por causa de mim, mas por causa do propósito que o Senhor tem na vida dessa igreja, eu quero pedir ao Senhor, faça algo através de mim nessa noite. Pai, em nome de Jesus, se mova. Tu és o candelabro que habita no centro da igreja, e a Bíblia diz que o Senhor se move na sua noiva. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor de alguma forma me use como flechas na mão do arqueiro, que haja o cumprimento do propósito e que possamos queimar interiormente na tua presença por causa da tua palavra. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Diga comigo amém. Para que a gente entenda um pouco acerca desse texto, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre a história. Preste bastante atenção. No ano 81 a.C., depois de Cristo, assumiu o governo de Roma o imperador chamado Domiciano. Domiciano foi considerado pela história como o segundo Nero, por causa do teor de maldade que habitava no seu coração. Domiciano, como imperador de Roma, perseguiu de maneira veemente, de maneira dura, a igreja do Senhor Jesus em toda a Ásia. Domiciano, o imperador, também fora responsável por arrancar o apóstolo João do pastoreio da igreja de Éfeso e conduzi-lo até a ilha de Patmos. Perceba que o propósito de Domiciano não era matar o apóstolo João, mas sim calar a sua boca profética. João era o único apóstolo vivo, era o único representante do colegiado apostólico, e naquela época Domiciano então toma uma decisão, prende João e conduz João até a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos o Espírito de Deus visita João, e João tem uma profunda revelação acerca das 7 igrejas da Ásia. Essa revelação profunda que ele tem em seu espírito, ele escreve então uma carta específica dirigida a cada uma dessas 7 igrejas. A primeira igreja que recebe a primeira carta é a igreja de Éfeso. Essa igreja era estabelecida na cidade de Éfeso, uma metrópole na sua época. Essa cidade, ela continha-se aproximadamente 300 mil pessoas.
Para que os irmãos tenham ideia, nessa época, uma cidade que tinha 100 mil habitantes era considerada uma cidade grande. Éfeso era a capital da Ásia, a cidade mais importante de sua época. No ano 52, o apóstolo Paulo chega à cidade de Éfeso, e ali ele se estabelece por 3 anos, diga comigo, por 3 anos. O propósito do coração do apóstolo Paulo era apenas pregar o evangelho da graça ao máximo de pessoas que ele pudesse alcançar. O trabalho de Paulo foi tão eficiente na cidade de Éfeso, que as pessoas estavam se convertendo de uma forma grandiosa. Se tornara comum vermos pessoas passando pela rua e de repente essas pessoas começaram a confessar publicamente os seus pecados, e de repente, no meio de outras pessoas não cristãs, elas se rendiam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Imagine você, pessoas andando na rua, de repente essas pessoas começam a confessar suas mazelas, começam a colocar para fora tudo aquilo que elas faziam de errado, por causa do poder do evangelho que alcançara o seu coração. Pessoas envolvidas, homens e mulheres, com magias negras, pessoas envolvidas com ocultismo, com obras de bruxaria, de repente pegavam os seus manuais, iam até as praças e publicamente queimavam o seu material de ocultismo e se entregavam publicamente ao Senhor. Tamanho era o poder do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Paulo então tomou uma decisão: voltar para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso e é conduzido ao cárcere em Roma. Chegando em Roma, o apóstolo Paulo, possuído da presença de Deus, ele escreve então a sua carta dirigida à cidade de Éfeso e ao povo de Efésio. Entenda algo comigo. Nessa carta, Paulo estabelece 2 pilares acerca dessa igreja e lhe faz 2 tipos de elogio. O primeiro elogio que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, faz à igreja de Éfeso é que essa igreja é uma igreja perseverante. Diga comigo, perseverante. E o segundo elogio realizado pelo apóstolo Paulo é que essa igreja é uma igreja regada de amor. Agora se passaram 40 anos. O apóstolo Paulo já não estava mais entre eles. De repente, Jesus visita João e manda enviar uma carta para essa igreja. Jesus traz uma verdade e lança essa verdade sobre a igreja de Éfeso. Eu tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Presta atenção. A igreja de Éfeso não era qualquer igreja. Pode parecer que nós estamos falando de um trabalho feito de qualquer forma, mas nós não estamos. A igreja de Éfeso possuía algumas características e eu quero falar algumas delas. A primeira característica dessa igreja, essa igreja era uma igreja que trabalhava e que tinha obras para apresentar diante de Deus. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja que tinha algo a apresentar diante do Senhor, a tal ponto que o próprio Cristo, na revelação da carta, reconhece que essa igreja era uma igreja que trabalhava e que tinha obras. A segunda característica dessa igreja, essa igreja perseverava em tudo que fazia. Olha para mim. Essa igreja não parava em qualquer obstáculo. Ela entendia quem era Deus. Ela avançava na força do Senhor. Era uma igreja perseverante. A terceira característica dessa igreja, ela não suportava homens maus. Essa igreja fazia, pastor Carlos, apologia à maldade.
Eles não suportavam pessoas maldosas no meio deles. Uma igreja de caráter, uma igreja de posições bem definidas. Essa igreja colocava à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Nessa igreja ninguém chegava lá falando que era mestre. Nessa igreja ninguém chegava lá falando que era bispo. Nessa igreja ninguém chegava lá falando que era apóstolo. Era uma igreja preocupada com o altar. Não era qualquer pessoa que subia lá para falar blá blá blá, não. Uma igreja séria. Essa igreja suportava as provas por causa do nome de Jesus e não esmorecia. Irmãos, essa igreja passou por problemas. Na cidade de Éfeso tinha sido estabelecido um templo a Diana. Nessa cidade havia muito ocultismo, obras de magia negra, e esta igreja marchava firmemente, suportando as provas. Essa igreja odiava como Jesus as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma doutrina fundamentada em heresias. O propósito deles era entrar dentro da igreja e trazer a sua teoria com base em ações sexuais ilícitas. Essa igreja combatia firmemente essa categoria daqueles que se diziam que eram irmãos, mas não eram. Uma igreja de fundamento na palavra. Perceba comigo, pense comigo espiritualmente. Quem plantou essa igreja? O apóstolo Paulo. Quem pastoreou essa igreja? Timóteo, seu filho na fé, um homem que foi orientado e ensinado aos pés de Paulo. Qual foi mais tarde o segundo pastor dessa igreja? O apóstolo João. Nós não estamos falando de qualquer igreja não, irmãos. Eu não estou menosprezando igreja. O corpo de Cristo é algo sagrado, mas nós estamos falando de uma igreja séria. De repente, com todo esse currículo, essa igreja recebe uma séria advertência vinda da parte do próprio Deus, dizendo o seguinte, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes e se arrepende. Nessa noite o Espírito Santo nos conduz a uma única coisa: examine, pois, o homem a si mesmo. Quando eu digo igreja, eu não estou falando dessa estrutura feita por mãos humanas. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Examine, pois, o homem a si mesmo. Avalie a sua vida. Veja aonde você caiu e tome uma posição séria. Se arrependa diante de Deus. A palavra arrepender significa voltar atrás em relação às decisões erradas que tomamos. Pastor, fala para mim de uma decisão errada que a igreja tem tomado no século atual. Trocamos a intimidade permanente com o noivo por alguns momentos de prazer. Deus te chamou como noiva, como igreja, para que você tenha intimidade permanente com Ele. Deus te chamou como noiva para que você tenha intimidade permanente com Ele. Não troque a sua intimidade por momentos passageiros. É necessário amar como no início. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que nós vamos falar que não amamos, sendo que a revelação do próprio eu sou é o amor? O amor é a base do relacionamento entre o noivo e a noiva.
Nós precisamos entender que se nós não amarmos, a lamparina será retirada do nosso meio. Pastor, me diga por favor, o que significa lamparina? Lamparina representa a presença de Deus que habita no centro da igreja. Se nós não acordarmos como igreja, ficarmos dentro do ambiente das emoções, adorando a Deus apenas aqui dentro, a advertência de Cristo é clara: eu vou remover a lamparina do centro da igreja. Deixa eu dizer algo para você. Se essa lamparina for removida, essas poltronas podem até ser aconchegantes, mas não passam de poltronas. Se a lamparina for removida, nós podemos, pastor Renan, ter até boas músicas, mas não passam de músicas. Se a lamparina for removida, nós podemos até ter bons pastores, mas não passam de pastores. Deixa eu dizer algo para você: sem a presença de Deus, a vida cristã não é legítima, ela não é verdadeira, a santificação não é real, a transformação não é real. O que torna tudo real é a presença de Deus no centro da igreja. Nós precisamos cultivar a presença dEle dentro de nós. Presta atenção aqui, Êxodo capítulo 34. Versículo 28 diz assim: e esteve ali com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Moisés não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, ele trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. E sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do teu rosto resplandecia, e o povo ficou amedrontado. Olha para mim, o nível de relacionamento que esse homem tinha é algo poderoso. Esse homem ficou 40 dias em cima do monte, 40 noites, sem comer, sendo alimentado pela glória de Deus. A glória de Deus era algo tão tremendo na vida de Moisés, que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, a glória de Deus era palpável, ela era real. As pessoas ficaram com temor, ficaram com medo quando olharam na face de Moisés. O apóstolo da graça nos diz, em 2 Coríntios 3,7, que o rosto de Moisés era revestido de tanta glória, ao ponto dos filhos de Israel não suportarem olhar na face dele. Agora perceba comigo, se passar o tempo, se passar os dias, se passar os anos, e as coisas agora não são mais como eram, então Moisés tem uma atitude que nós não podemos ter. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 3,13: não sejamos como Moisés, que manteve o véu na face, para que os filhos de Israel não se atentassem que a glória se foi. Se a lamparina nos for arrancada, nós vamos ter que começar a fingir que Ele continua aqui. Nós precisamos tomar uma posição urgente. Queridos, eu não gosto de ministrar palavras como essa. Minha esposa é testemunha. O pastor Adriano recebeu uma ligação minha. Na segunda-feira eu fui notificado pelo pastor Salmo e entrei no quarto. Na sexta-feira eu recebi uma instrução do que falar. Eu não estou falando na minha força, eu não estou falando o que quero falar. Deus está trazendo um alerta sobre nós como igreja. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito. Se nós queremos viver os planos de Deus, nós precisamos acordar.
Diga comigo, glória a Deus. Retornar ao princípio fala de amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Retornar ao princípio fala de amar o próximo como a nós mesmos. Retornar ao princípio fala de cuidarmos um dos outros. Você lembra como éramos? Nós nos preocupávamos mais com o próximo. Nós não olhávamos apenas para a nossa despensa, mas nos preocupávamos com a despensa do próximo. Fala de dividirmos suprimento. Fala de desejarmos sentir o calafrio da sua visitação. Durante muito tempo, homens de Deus carnais começaram a cultivar uma regra dentro da igreja. É meninice receber o Espírito Santo. É meninice fazer barulho na igreja. É meninice saltar. Muitas pessoas foram reprimidas por causa disso. Muitas pessoas deixaram de se relacionar com o poder e com a glória de Deus. Nós precisamos voltar a sentir o desejo da visitação do Espírito sobre nós. Nós não podemos mais vir para a igreja apenas para ouvir. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos vir aqui para oferecer. Se a palavra não está do teu agrado, levanta a mão e começa a falar: Deus, eu vim aqui, eu vou te achar. Custe o que custar, eu vou te achar. Deus, eu vou te encontrar. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, visita o meu coração. Deus, fala no meu coração. Nós precisamos voltar a desejar. Nós precisamos voltar a um estado que eu chamo estado de humildade. Nós nos tornamos grandes demais. Nós nos tornamos como igreja importantes demais para nos rebaixarmos diante de um Deus. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, e não entendendo que o princípio, o fundamento para que Ele venha é a humildade. Se eu me humilhar, fundamento, me humilhar, fundamento. Nós precisamos voltar a entrar nos nossos quartos e só sairmos de lá quando Ele tiver falado conosco. Não estou falando de oração de 30 segundos, aleluia, glória a Deus, eu estou falando de entrar no Val de Jaboque e falar: Deus, ou o Senhor fala comigo, eu vou morar aqui hoje, eu não vou sair daqui, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Eu sirvo um Deus real. Moisés disse que falava com o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor não mudou. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Há pouco tempo atrás, um homem de Deus com mais de 30 anos de fé me procurou na minha casa e falou assim: eu quero saber do negócio. Eu falei: pode falar. Um dia eu vi você falando no altar que Deus fala com você, e eu quero saber, porque Ele nunca falou comigo. Irmãos, se nós não gastarmos tempo no relacionamento com Ele, Ele não vai falar. Na verdade, nós não vamos ouvir, porque a nossa sensibilidade não está ativada. Era tão simples a forma de viver com Ele. A gente perguntava para Ele até se a roupa que devíamos usar é essa ou é aquela. Mas nos tornamos importantes demais. Nos tornamos filhos, dono da herança. Estamos usufruindo a herança,
E agora não perguntamos mais o que ele pensa. Fazemos o que bem entendemos. E queremos que a presença dele continue ativa no meio da igreja. Preste atenção. Lucas capítulo 10, versículo 25, conta-nos uma parábola muito conhecida. Deixa eu falar sobre 3 pontos dessa parábola. Essa parábola possui uma interpretação espiritual poderosa, mas eu não vou gastar tempo com isso. Eu quero falar sobre 3 realidades dentro do contexto que eu estou ministrando. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe: bem, faze isso e viverás. E porém respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Diga comigo: de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos dos ladrões, salteadores, os quais o despojaram e o espancando retiraram, deixando ele quase morto. Ocasionalmente descia pelo caminho um sacerdote, e vendo ele passou de largo. E depois de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, também passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, se moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu jumento, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares eu vou te pagar quando eu voltar. Qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e procede da mesma forma. Olha para mim. Entre Jerusalém e Jericó havia 2 caminhos. Um caminho mais longo, de 27 quilômetros, e um caminho mais curto. Esse caminho mais curto era um caminho que era considerado ou chamado como caminho sangrento. No caminho sangrento havia uma baixada de aproximadamente 1000 metros, e nessa baixada normalmente os salteadores se escondiam nela, para quando alguém estivesse passando sozinho, eles atacavam e lhe roubavam. A primeira lição que nós temos que entender com esta passagem é que na presença de Deus, nós não devemos tomar atalho de forma nenhuma. Esse homem certamente tomou um atalho, ele foi pelo caminho mais fácil, e nós precisamos aprender como igreja: Deus não trabalha com facilidade. Pastor, por quê? Porque na facilidade não há ensinamento, e o propósito do Pai é ensinar o Filho. A segunda realidade que nós entendemos é que nesse caminho estavam passando também um levita e um sacerdote. Olhe para mim. O templo era sitiado, era localizado em Jerusalém. Certamente a história não fala, mas os fundamentos, os historiadores e tudo de material anexo que nós temos indica que tanto o levita como o sacerdote estavam vindo do templo de um momento de adoração. Esses 2 homens de Deus estavam adorando a Deus, e de repente eles saíram da igreja, estão voltando para a sua casa, e eles olham um homem parecendo indigente, que estava jogado pelos cantos, e não fazem nada.
O grande problema do nosso evangelho é que nós não temos obra para apresentar. Muitas vezes eu e vocês, nós gastamos dias, nós gastamos horas na presença do Senhor, na casa dEle, aprendendo sobre a sua palavra, aprendendo sobre a sua lei, mas nós não temos prática. Perceba que nós não estamos falando de duas pessoas qualquer, nós estamos falando de dois homens de Deus, um sacerdote e um levita, que estava voltando do templo, de um momento de adoração. De repente, eles deveriam exercitar a prática do aprendizado na casa do Senhor. Eles olham para aquele homem que estava ferido à beira do caminho e não fazem nada. Quantas vezes nós, como igreja, estamos negligenciando as pessoas que estão morrendo do nosso lado lá fora, e nós estamos simplesmente olhando só para a nossa vida. Eu me lembro que há um ano atrás, Deus começou a me mostrar pessoas aqui dentro da igreja. Pasme você, e eu não estou falando aqui querendo arrecadar a glória de ninguém, com tremor ao Espírito de Deus. Deus começou a me mostrar pessoas dentro da igreja, aqui, no meio do culto. E Deus começou a falar comigo: leva dinheiro separado no bolso esquerdo, a quantia é essa. Quando chegar lá eu vou te mostrar. Tem irmãos passando dificuldade que não tem o que comer. Você vai colocar dentro da Bíblia deles e vai embora. Nós precisamos entender que o fundamento da igreja é o amor. Nós precisamos nos mover pelo amor. Não adianta nós usarmos uma roupa bonita, não adianta a gente usar clichê de cristão. A paz de Cristo, a paz do Senhor, se as nossas obras não fortalecerem a nossa fé, o que adianta falarmos que somos, se não fazemos nada para ser? Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também andar nele. Eu preciso ser ativado a esse entendimento. Ei, o evangelho que esta igreja prega é um evangelho prático e não teórico. Quando você sair daquela porta para lá, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, seja a boca de Deus, seja as mãos de Deus e seja o dinheiro dele. Se mova na força dele. Comece a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, quem que eu tenho que ajudar hoje? Quem que eu tenho que ajudar hoje? O que eu tenho que fazer com o dinheiro que o Senhor tem me confiado? Ou você está achando que Deus está preocupado só com o teu umbigo? Diga glória a Deus. Quem eram os samaritanos? O povo de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. O rei do norte foi atacado pelos assírios, e a capital do reino do norte era Samaria. Os samaritanos então se envolveram com assírios e com outros povos através da prática do casamento. A partir dali se iniciou um grande dilema, pois os judeus não aceitavam mais os samaritanos, porque consideravam ele um povo impuro, um povo misturado. Perceba que a rixa se acentuou de tal forma, que quando os exilados da Babilônia voltaram com o propósito de reconstruir o templo que tinha sido destruído, os samaritanos se colocaram como voluntário para ajudar os judeus a construir o templo. Sabe qual foi a resposta? Nós não queremos que vocês se envolvam na construção do templo. Agora perceba algo comigo. Esse homem era samaritano. De acordo com a história, aquele homem que estava à beira do caminho teve a sua roupa arrancada,
Porque naquela época não se usava identidade, de identificação como hoje. As pessoas eram identificadas pela roupa que usava. Esse samaritano não levou em consideração que aquele homem poderia ser um judeu ou não. Ele simplesmente, como diz a Bíblia, ele se moveu pela compaixão do seu coração. O que nós precisamos fazer é parar de ficarmos analisando as questões. Nós temos que ajudar e pronto. Nós temos que fazer acontecer e pronto. Nós temos que parar com essa conversinha. O irmão está passando dificuldade porque ele fez bobagem. Não! Deus não pensa assim, então eu também não penso assim. Se o irmão fez bobagem e está passando dificuldade, eu sou as mãos de Deus que vou ajudá-lo a levantar. Eu preciso compreender que se Deus não puder contar com a sua noiva, com quem que Ele irá contar? Esses dias eu fui questionado por alguém, porque eu gosto de ajudar as pessoas que estão no sinaleiro. E alguém lá atrás me bloqueou por 90 dias. Por 90 dias eu deixei de ajudar, porque alguém falou para mim: você está ajudando eles a serem alcoólatras, a comprarem baseado. E de repente o Espírito de Deus falou comigo: filho, eu não penso assim. Isso é um pensamento de alguém que não quer se mover pela compaixão. A compaixão é o combustível para praticarmos o amor de Cristo na terra. Falar que ama, todo mundo fala. Agora a prática do amor tem uma base: a compaixão. Nós precisamos exercer compaixão para com o próximo. Nós precisamos exercer compaixão para com o próximo. Diga comigo: glória a Deus. É interessante que quando eu olho para esse samaritano, eu percebo que o ministério desse homem é o ministério que Cristo estabeleceu sobre a igreja. É o ministério do cuidado, é o ministério da compaixão. Perceba que esse homem tirou a sua própria roupa para cobrir alguém que estava nu. Perceba que ele usou a sua provisão de viagem para supri-lo. Irmãos, pense comigo. Você vai fazer uma viagem. Certamente esse homem estava a trabalho. Ele saiu com o dinheiro contado. De repente ele encontra alguém que ele não conhece. E ele deixa de pensar nele e passa a pensar nesse alguém. Porque a compaixão é me colocar na posição do outro. Esse homem pega os seus recursos, sem pensar em si, e ele supre a necessidade daquele que não tem. Esse homem atrasa a sua viagem, se envolvendo com um problema que não era dele. Hoje nós não queremos atrasar nada nosso, nem com os nossos próprios problemas, quanto mais com o problema de um estranho. É fácil, irmãos, colocar no Facebook que eu sou de Deus. É fácil ficar colocando no Facebook, no Instagram e nas redes sociais que eu defendo a fé. Difícil é quando ninguém estiver vendo, você ter uma atitude que Jesus teria. E é esse o desafio da igreja para esses dias. Fazemos coisas que a maioria não está disposta a fazer por causa do amor que nós temos e nutrimos por Ele. Está difícil dar glória a Deus hoje. Tomou providências para que qualquer despesa extra fosse atribuída à sua responsabilidade. Este é o comportamento que o Senhor espera que eu e você tenhamos como igreja. O que é que significa retornar
ao princípio. Retornar ao princípio não está falando de retornar à origem, não está falando de retornar à criação, de retornar ao Gênesis. Retornar à origem não está falando de voltarmos ao passado, não está falando de termos uma mente saudosista, como eu vejo que muitos querem ter. No tempo da catedral, no anexo, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Não. O que Deus tem para fazer novo, Ele vai fazer de novo no tempo presente. Aquilo foi para aquele tempo e nós temos que entender com maturidade. O que Deus tem para fazer hoje, Ele está disposto a fazer agora. Não é uma mente saudosista presa no passado, não é uma mente parecida com a mente de Nicodemos. Nicodemos, você tem que voltar. Imediatamente ele pensou voltar no passado. Não, ele está falando de retornar ao princípio. Perceba comigo, João capítulo 1 versículo 1 diz que o princípio era o verbo. O que eu estou dizendo através do Espírito Santo é que nós precisamos, a partir de hoje, retornarmos para Jesus. Jesus precisa voltar a ser o centro da sua e da minha vida. Nós precisamos entender que, como igreja, Ele precisa ser o centro. É comum hoje assistirmos pessoas que decidem o culto que irão, com base no pregador que irá ministrar a palavra. Pessoas que não entenderam que o fundamento é retornar ao princípio. Pessoas que ainda estão presas em pessoas. É interessante que ainda há pessoas que não vêm a um culto por causa de pregadores, sendo que sequer elas leem a Bíblia em casa. Querem criticar o nível de palavra dos homens de Deus, mas não conseguem ter alimento dentro de casa, não conseguem sequer ler um versículo da palavra por dia e querem colocar o dedo. Nós precisamos parar e nos voltar ao princípio. Nós precisamos voltar a Jesus. Jesus precisa ser a máxima prioridade do nosso coração. Diga comigo: Jesus, nessa noite nós queremos e desejamos que o Senhor seja a máxima prioridade do nosso coração. Nós precisamos entender o que Maria entendeu. Pastor, o que Maria entendeu? Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se importas que minha irmã me deixe te servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Voltar a Jesus fala de inclinarmos o nosso coração e canalizarmos com todas as nossas forças a Ele. Perceba que Marta aqui, ela representa, em uma leitura espiritual, uma igreja parecida com a igreja de Éfeso. Dê uma olhada. Marta, ela era trabalhadora e dinâmica, como também a igreja de Éfeso era trabalhadora e dinâmica. Marta
queria apresentar boas obras diante de Jesus. Ela estava preocupada em servir bem. O desejo do coração de Marta não era mau. Ela queria servir bem a casa do Senhor. Ela tinha um desejo interessante e inteligente. Ela não queria fazer de qualquer forma. Ela queria fazer o melhor para Deus. Marta, ela estava envolvida nos seus muitos serviços de tal forma que ela começou a se preocupar com o comportamento de Maria. Ei, olha para mim. O que nós precisamos entender é que a casa de Deus é um lugar que eu e você devemos estar para cultuar a Deus. Mas a minha casa deve ser uma extensão da casa de Deus. Eu preciso entender que mais do que trabalhar para Ele, Ele me chamou para estar com Ele. Se nós não colocarmos equilíbrio na balança, ficaremos trabalhando para Ele como Marta trabalhava para Ele. Perceba que as suas intenções eram boas, mas de repente ela estava na frente dele e não conseguiu degustá-lo. O que está acontecendo hoje em relação à igreja do Senhor é que muitos de nós nos tornamos uma máquina na presença dele, mas não conseguimos mais ter sensibilidade na presença dele. O que nós precisamos aprender é termos a mentalidade renovada, como Paulo nos garante em Romanos capítulo 12. Se a nossa mentalidade for renovada nessa noite, com a ação do Espírito de Deus dentro de nós, nós começaremos a pensar como Maria pensou. Olha para mim. Jesus chega na casa. Jesus não avisou que ia vir. A casa certamente estava toda bagunçada. As almofadas estavam no chão. Tinha louça na cozinha. O chão estava sujo. E a prioridade de Marta foi fazer as coisas na hora que ele estava lá. A nossa prioridade muitas vezes tem sido arrumar a casa, mas nós temos nos perdido pela caminhada. Porque se nós estamos arrumando a casa para Ele, nós precisamos entender que Ele é superior à sua casa. Nós precisamos absorver nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, a mentalidade de Maria. Sabe o que Maria fez? Diz a Bíblia que Maria teve a atitude que nós precisamos ter nessa noite. Ela parou tudo. Ela parou tudo e ela foi para os pés de Jesus ouvir a sua palavra. A minha oração nesses dias para a sua vida, eu não estou dizendo de orar apenas de falar, é a minha oração para a sua vida, é que nesses dias você receba algo tão precioso de Deus, ao ponto de parar, se necessário, tudo para estar com Ele. De entrar no teu carro, parar o carro no acostamento e começar a falar com Ele, falar: vem, 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 vem. A minha oração nesses dias é para que você atrase os seus trabalhos na sua empresa, porque você não vai suportar e vai querer passar um tempinho a mais com Ele. Nós precisamos receber a mentalidade de Maria nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus.